Oi, gente, tudo bom? Tá começando mais um episódio do nosso podcast Atrás do Pensamento. Se você não viu os outros episódios, veja depois desse aqui. Deixe seu comentário, se você quiser dar ideias de novos temas, tô precisando. Que eu fico refletindo, ai, o que a gente pode conversar aqui que é interessante. Inclusive, com o tema dessa semana, tô muito animada, porque é um tema totalmente da atualidade. Eu fiquei refletindo e tal, não quis trazer nenhum livro, quis trazer só uma conversa. E aí passei um tempo analisando e tal, então se você quiser também deixar temas que você acha interessante, sinta-se à vontade, muito bem-vindo, esse espaço é nosso. Vamos lá? Hoje eu tenho um chazinho de camomila, pega aí seu chazinho, seu café, ou de repente vai lavar uma loucinha. Ai, eu adoro lavar uma loucinha, ouvindo um podcast, ouvindo uma coisinha. Acho que é um prêmio, assim, que eu me dou já que eu vou lavar a louça, eu posso ouvir uma coisinha. Vamos lá? Vamos falar sobre futebol, turma? Porque, né, essa tal dessa Copa do Mundo aí, especialmente essa desse ano, parece que tá com um gostinho diferente ali, né? Tiveram países que vieram pela primeira vez, países que fizeram seu primeiro gol, países que, depois de tempos, vêm de novo pra Copa, enfim. Então parece que esse ano aí tá bem especial, nunca acompanhei muito, mas esse ano eu acompanhei mais, fiquei mais próxima do que tava rolando e aí quis refletir um pouco sobre os últimos eventos. Vamos lá. Eu quero começar contando que não sou muito adepta do futebol, assim. Acho que é um tempo ali a turma correndo atrás da bola e não sei o que lá. E teve uma vez que eu estava voltando de Atibaia com meu noivo. E aí a Polícia Federal tava fazendo comboio, assim, parou todos os carros. Aí passaram dois caminhões e a polícia toda escoltando. E a gente ficou achando que talvez fosse um transporte de um presídio pro outro. Ficamos ali um pouco apreensivos. Eu acho que muito mais que ele, né? Falei, gente, já pensou se é transporte de presídio e estão levando as pessoas de um lugar pro outro e aparece alguém e tiro na estrada. Já tava com a cabeça assim, lá longe. Depois de um longo tempo, vendo o que tava rolando ali, a gente viu o que era. Eram torcedores de uma seleção de outro lugar e eles estavam vindo para um jogo com um time aqui de São Paulo. E aí o meu noivo tava explicando que quando tem isso, a torcida organizada daqui de São Paulo, desse time, tem esse hábito de, tipo, ir pra estrada, esperar o outro time que tá chegando e quebrar o caminhão, e aí todo mundo sai brigando ali, e eles saem se batendo, e quer ter pré do caminhão. O caminhão não, o ônibus. Eu fiquei, gente, juro, tão chocada. Eu fiquei chocada por dias. Não tô brincando, fiquei chocada por dias com essa história. Né, que teve que paralisar a polícia, parar o trânsito só pra levar uma torcida de um lugar pro outro, porque senão as duas torcidas saem ali brigando. Eu fiquei, gente, que coisa animalesca, tinha que cancelar isso, proibir, não sei o que lá. Eu fiquei num grau de, juro, indignação que me levou muitos dias, até hoje falando, eu fiquei indignada. Então, futebol é um negócio que eu não sou muito adepta, acho que é um tempo ali meio nada a ver. Mas essa Copa, tenho visto os resultados e visto ali uns takes, acho que foi o Curaçao, né, que levou 7-1 da Alemanha, não tenho muita certeza. Mas que quando eles fizeram esse gol, é o primeiro gol deles na história das Copas, e que ali é como se eles tivessem ganhado a Copa, uma emoção tão grande. E o meu noivo sempre fala, não, tem que assistir todos os jogos da Copa, quando dá, né, claro. E eu fiquei assim, tão impressionada que eu já tinha começado a entender esse movimento. Aí, semana passada, eu tava escrevendo o roteiro, assim, do podcast, que eu escrevo tudo pra saber o que eu vou falar, na maior parte das vezes. Principalmente quando eu vou relacionar com algum livro e tal, pra ficar mais fácil daquilo ficar fixo na minha cabeça. Então, eu tava ali escrevendo, super concentrada, com fone de ouvido, e ele tava fazendo as coisas dele aqui, eu tava escutando o jogo rolando um pouco lá no fundo, assim, e daqui a pouco eu olhei pra um lance, daqui a pouco eu olhei pra dois, daqui a pouco estava virada já pra TV, tinha largado tudo pra lá e tava assistindo o jogo do Paraguai contra a Alemanha. Gente, que coisa emocionante. Primeiro que o Paraguai é uma seleção menor, não vai pra Copa todas as Copas. Então tem Copas que eles não estão, que eles não são classificados ali e tal. Então acho que isso já carrega uma emoção importante. Seu país nunca. Tem vezes que não tá na Copa. Aí depois que o seu país tá chegando ali junto com a Alemanha, que é uma seleção que já ganhou Copa, tal, tem a nossa história do 7-1, uma seleção mais forte, né? Então ali eu acho que já tinha uma emoção. Aí tava na prorrogação, eu não sei se tava 0-0, mas sei que tava empatado. E aí a Alemanha fez um gol que foi anulado, porque um jogador alemão fez uma falta no goleiro
do Paraguai, e aí o gol foi anulado. Então eu acho que aquilo já deu uma emoção pro time. E aí, especialmente este goleiro do Paraguai, que exemplo da psicologia. Eu não sei as outras áreas, se as pessoas ficam observando, se o arquiteto vai num lugar e fica observando a arquitetura do lugar, se o médico vê uma pessoa fazendo ali alguma ação de primeiros socorros e fica pensando, ai, que coisa errada. Eu sei que eu, vez ou outra, fico observando o comportamento das pessoas, fico observando o comportamento das pessoas ali no metrô, quando tá muito cheio, né, que as pessoas às vezes empurram e são muito ignorantes. Eu fico observando quando dá. E aí comecei a observar, assim, e conversar sobre esse assunto. Falando, né, gente, que impressionante o quanto que, né, não tem a frase a arte imita a vida e a vida imita a arte. O futebol um pouco tava ali imitando a vida e a vida imitando um pouco o futebol, né? Esse goleiro do Paraguai, gente, que interessante, queria poder bater um papo com ele. De verdade, eu fiquei muito interessada, assim, quanto que as vitórias que a gente vai tendo na vida, pequenas ou grandes, elas vão de fato colocando a gente pra se inflar ali num bom sentido de confiança, né? Esse cara teve esse gol anulado. Daqui a pouco pegou uma bola, assim, uma finalização muito legal que a Alemanha fez, o cara defendeu. Daqui a pouco defendeu outra. Daqui a pouco defendeu outra. Esse cara tava ficando gigante na frente daquele gol e o gol tava ficando cada vez menor. E ele ia pegando as bolas e tal. E eu acho que essa situação foi abalando a confiança da Alemanha. Enquanto foi crescendo a confiança do Paraguai, que é uma seleção menor, como eu já falei. E eu fui ficando tão impressionada porque aquilo tava acontecendo ao vivo, diante dos meus olhos. Ninguém tava me contando. Eu fiquei tão empolgada com aquela situação. Eu nem gosto de futebol, mas eu não consegui tirar o olho daquela cena. Porque a gente já tava vendo, a gente sabia que o Paraguai ia ganhar aquela altura do campeonato. Não ser que tivesse um gol ali muito uau da Alemanha, o Paraguai ia ganhar. Então eles vão pros pênaltis ali. Impressionante. Se você puder ali, tiver algum interesse, você pesquisa ali esses pênaltis que o Paraguai bateu. Só essa parte, os pênaltis, né, da Alemanha ali contra o Paraguai. Gente, que impressionante. O goleiro tava mascando o chicletinho ali, ele mascava o chicletinho, ele olhava assim, ele fazia assim com as mãos e ele olhava. Ele tava passando uma mensagem claríssima pros jogadores da Alemanha de eu vou pegar essa bola. Faça você o que você fizer, eu vou pegar a bola. E ele acreditava verdadeiramente que ele ia pegar aquela bola. Sério, a não ser que esse cara venha aqui em casa um dia participar do podcast e ele diga, nossa, eu tava mentindo. Nada vai me tirar nunca de que esse cara tinha certeza de que ele ia pegar as bolas. Porque é essa certeza que a gente tem de que a gente vai conseguir fazer uma coisa que faz com que a gente consiga. A não ser que essa seja uma coisa impossível ou que essa coisa tenha uma interferência muito externa de uma pessoa nada a ver que impeça a gente de executar. Mas se não, a gente vai conseguir. Se a gente tiver aquela crença ali, a gente vai conseguir. E esse é o problema na nossa vida. Muitas vezes a gente não tem essa crença. Né? Não tem aquele momento que, sei lá, você acordou de manhã e deu alguma coisa muito errada, tipo, perdeu a hora, quebrou uma xícara, derrubou um negócio, sei lá, alguma coisa deu errado. E aí aquilo vai destruindo o seu dia, momento após momento. Sei lá, acordou atrasada, daqui a pouco tropeça, quebra uma xícara, derruba o café no chão, derruba o café na camisa branca. Sabe, umas coisas assim. E aí você vai associando todas elas ao primeiro fato que deu errado. Ali, ai, tudo isso porque eu perdi a hora. De fato, tem uma relação mesmo. Porque você perdeu a hora, você fez com mais pressa, a sua confiança já se abalou no momento que você abriu o olho ali e você já não acredita mais em você. E as outras pessoas podem até dizer, não, mas você vai conseguir, não, fica tranquilo, isso aí foi só ocasional. Não, de fato, se a sua confiança tivesse sido abalada por isso, não tem muito milagre que isso possa acontecer. E esse cara tava com a confiança totalmente grande, forte nele mesmo e na seleção dele ali, de que eles estavam fazendo um bom trabalho naquele momento. Se o Paraguai já não foi na outra Copa, não sei que lá, nada daquilo importava. O fato é que esse cara estava gigante e aquele gol estava assim, minúsculo, minúsculo. E aí teve um cara da Alemanha que foi bater o gol. Depois eu fiquei sabendo que ele é zagueiro. Não sei bem o que faz zagueiro, na verdade eu não faço ideia. Eu sei que o zagueiro não é o cara que tá lá no ataque e faz o gol. Então não é um cara, assim, um exímio batedor de bolas no gol. O cara perdeu a bola que foi lá pra arquibancada. Aquilo ali, porque o time ele é um todo, né? Essa ação de confiança do goleiro paraguaio, ela é individual, mas ela tem um reflexo do time também. Então o goleiro que tá com um time mega ruim, ele também vai ser abalado de alguma forma. Então eu tenho certeza que essa bola que esse cara da Alemanha perde tem uma interferência tão grande no resto do time, assim, todo mundo da Alemanha vai ficando menor, do Paraguai vai ficando maior. E a gente sabia,
por análise um pouco do comportamento da coisa toda. Eu sei que o futebol não é só análise de comportamento, mas a gente sabia que a Alemanha ia perder. E aí o Paraguai ganha e aquilo ali pra eles é histórico. Eu chorei. A minha avó no dia seguinte me ligou e a gente tava conversando. Ela falou que chorou também. Você vê que o negócio, a fruta não cai muito longe do pé, né? E aí foi emocionante, porque as coisas têm cada um valor, né? Uma pessoa que, sei lá, ganha um carro pra uma pessoa muito rica é uma coisa, pra uma pessoa pobre é outra coisa. Então, pra eles ali aquilo tinha um valor de ganhar a própria Copa. Foi assim, tremendo, foi lindo, foi muito legal. E aí o cara defende as bolas e ele tem ali uma postura, sabe? Ele sabia que ele ia ganhar. E eles ganham, isso foi tão especial, eu achei maravilhoso. E eles foram pro jogo com a França muito bem, assim. A França ganhou de 1-0 do Paraguai por conta de um pênalti que o Mbappé fez ali, né? Que ele cobrou e acertou. Mas assim, de resto, o goleiro do Paraguai tava ali seguindo essa mesma postura de confiança. Não fosse o fato de que, de fato, né, o Paraguai não é, aliás, uma seleção uau, muito bem organizada, muito boa, acho que eles teriam conseguido, sim. Se eles fossem pros pênaltis, eu tenho certeza que eles teriam ganhado de novo. Felizmente, não vou poder provar essa teoria. E aí teve o nosso Brasilzão, né, galera? Ai, que desgosto. Eu não entendo muito bem de futebol. Mas eu assisti todos os outros jogos aqui, ó, eu e a TV aqui assim, ó, sem piscar. Então eu posso dizer que não foi a mesma postura que o time teve. Vamos combinar, né? Então ali, né, o Brasil perde. Eu acho meio humilhante, não tanto quanto um 7-1, por exemplo. Mas eu já tava ali, né? Eu fui vendo a coisa acontecer. Não vou dizer que fiquei, uau, chocada que o Brasil perdeu. Dava pra ver ali a coisa acontecendo, né? Vamos combinar. Mas quem não faz, leva. Então já tava vendo acontecer a coisa. E aí eu acho que o que tem de muito marcante pra mim ali é o Neymar no fim, né? Depois eu descobri que tem uma galera que odeia ele ali, né? Gente, que. Ai, as pessoas têm uma necessidade, né, de dar opinião sobre tudo, de amar ou odiar tudo. Não dá pra ser neutro sobre absolutamente nada, né? Mas o fato é que ele se ajoelha ali no campo, né? Ele faz uma oração e ele chora copiosamente, que ele soluça e tal. E eu achei aquilo muito emocionante. Porque ele foi um menino que foi promessa, né? Igual que o pessoal, esses tempos agora viu o Hendrick, falou, ah, esse menino vai ser grande e tal. Não sei, acho que vai também, mas não sei, não entendo muito de futebol. O Neymar teve isso, assim, ele recebeu essa promessa de que ele era uau. E ele jogou bem lá nos primeiros anos, e sei lá, nem sei, acho que mais de 10 anos, né, que ele tá jogando. E ele dribla e faz uau, olé! Então, ele carregou, sim, por bastante tempo esse legado de ser o camisa 10 da seleção, de ser grande, de ser uau e tal. Isso é muito especial. Mas eu fiquei pensando na frustração que ele sente quando ele encerra o tempo dele de Copa com tantas lesões importantes. Teve a lesão da coluna, lesão no tornozelo, a perna que é torta, a perna muito torta, inclusive, não tinha visto ainda. Então, ele acho que tenta, e não importa se ele fez errado, se ele era tão bom assim ou se não era, mas tinha uma pressão nele, né? Vamos combinar. E ele não consegue. E esse cara tem muitas outras coisas. Então, o Neymar é um cara que tem dinheiro pra estar aposentado já, se ele quiser. De repente, não quiser mais jogar, tá ali, né? Já é um dinheiro que ele tem pra uma vida, né? Tem a família, tem, sei lá, acho que 4 ou 5 filhos, a mulher tá grávida e tal. Sofreu todos os... Sofreu não, né? Cometeu. Foi dono de todas as situações ali com a traição da mulher e tal. Mas, enfim, tá lá com a esposa e com a família. E como é importante, eu acho, a gente ter duas coisas. Primeiro, outras coisas na vida que não seja simplesmente um grande sonho. Porque eu acredito que isso que o Neymar tinha ali era um grande sonho, de entregar o que ele prometeu e entregar o que as pessoas esperavam dele, que é um hexa pra seleção. Eu nunca vi a seleção ser campeã, eu tinha 4 anos em 2002 quando a seleção ganhou, então eu não tenho memória, considero que eu nunca vi. Então, pra mim, em algum lugar, eu tava ali olhando o jogo contra a Noruega e dentro de mim eu fiquei pensando, bom, alguma hora tem que sair, né? Então, em algum lugar eu não tinha essa esperança de que o Brasil fosse ganhar, não sei quando, que talvez fosse perder, mas achei que, bom, em algum momento tem que sair, assim. Isso lá no fundo, não tô dizendo que eu torci pro Brasil sair de forma nenhuma. Mas como eu nunca vi, é como se na minha cabeça não fosse possível. Então, acho que pra ele também tinha esse peso de entregar isso pra muitas pessoas que estavam esperando. E quando ele não consegue, eu acho que tem, sim, uma dor, uma frustração tão grande. Talvez tenha sido o grande sonho da vida dele. E ele não conseguiu.
como a vida às vezes é dura e como às vezes a vida é ingrata. O cara tem dinheiro, tem a família, tem títulos, sei lá, acho que deve ter títulos. Mas ele não conquistou uma única coisa que ele queria na vida, assim, um grande sonho de vida. E, meu, quantas pessoas têm ali um sonho da casa própria e não tem? Sonho de enriquecer e não consegue, sonho de casar e não consegue, ter filho. Como isso é comum na nossa sociedade e na vida e a gente vai morrer com isso. Nem todo mundo vai conquistar o grande sonho da vida. Tem gente que tem sonhos e, né, vai conquistando alguns, mas ali, tem aquele único sonho, tem gente que não conquista. E que dor, assim, porque é público, né? O futebol é uma coisa que é muito pública mesmo. Aqui na minha prática individual, na clínica, se eu errar, se eu fizer alguma coisa, é de 1 para 1. Agora, o futebol, certas carreiras públicas, elas estão ali milhões de pessoas. Então, esse cara tava ali representando e fazendo por e para milhões de pessoas. Então, acho que é um fardo muito grande. Sei lá se esse cara tava chorando, porque também de alguma forma acabou o fardo. Não conseguiu, mas também agora, ó, acabou. Acabou o fardo. É um alívio em algum lugar também. Como que em algum lugar o futebol e outras coisas diversas que a gente tem, arte, esporte, elas imitam a vida e a vida imita essas coisas. Então acho que o futebol reflete nessa Copa, eu observei isso um pouco, que eu fui assistindo mais jogos. Depois desse do Paraguai, fiquei interessadíssima, né? Então fui assistindo as coisas com um olhar talvez um pouco mais analítico, pensando em como que isso pode ser compartilhado, passado, observações sobre isso, né? Como que isso pode ser passado pra frente. Como que isso é um reflexo do que a gente tem aqui. Então a seleção é composta por pessoas individuais e que são seres únicos e que carregam as suas coisas aqui dentro, aflições. O cara que perdeu o pênalti lá no começo do jogo deve ter se chateado, deve ter frustrado, mas ele ainda tem chance, né? O Neymar é que tava ali na última Copa dele e, gente, nem imagino mesmo, assim, o tamanho da frustração desse cara. E aí eu falei pra minha irmã, falei, nossa, espero que agora esse cara resolva ser um cara mais família mesmo, porque agora ele vai ter a família dele. A família é esse lugar, né, que você pode voltar quando as coisas não estão dando tão certo, quando você não conseguiu aquele dinheiro, quando você perdeu o seu emprego, você volta pra algum lugar. E espero que as pessoas tenham pra onde voltar, né? E não ter pra onde voltar também é uma tristeza muito grande. Esse cara tem pra onde voltar. Tem uma família, tem os filhos que... Especialmente a pequenininha, né? Ele tem uma filha pequena, duas, né? Uma que é da mulher e uma que é da outra mulher. E agora a mulher dele tá grávida. Essas crianças não estão abaladas pela vitória ou derrota dele. Elas estão ali 100% esperando um colo, um carinho, um afago do pai. Então, a família é esse lugar onde as vitórias e derrotas podem ser deixadas de lado. Eu espero que esse cara volte pra casa e pra família, muito mais família. E aí ele vai ter um lugar onde ele não vai ser o cara que levou, que perdeu o ex. Ele vai ser um cara ali, pai de família e tal. Se ele for bom, ele vai ser bom. Se ele for ruim, vai ser ruim. E aí isso também depende dos títulos. Mas quanto que tudo isso, todas essas observações, o futebol, o cara que se cresce na frente do gol, ou as pessoas que põem ali uma violência pra fora, né? Jogadores. Gente, o jogo da Holanda e do Marrocos. Não podia passar um segundo, os caras se chutando, se batendo, se. Claro, uma tensão, eu acho, ali também, mas acho que é uma característica talvez da seleção ou do povo daquele país, não sei, nunca estive em nenhum dos dois países. Mas uma seleção mais ali violenta. Se você vê o Messi, tem uma experiência, mas eu não vejo ele como os jogos que eu vi. O cara o tempo inteiro chutando ali os outros e saindo, fazendo barraco. Eu vi ele fazendo algumas faltas importantes, mas não vejo como um cara que quer fazer um barraco ali o tempo inteiro. Então, isso também é reflexo de quem nós somos, né? Igual eu falei do pessoal do metrô, né? Que, gente, eu sei que deve ser. Eu nunca peguei o metrô muito lotado todos os dias por muito tempo. Tem gente que acorda 4 horas da manhã. E aí isso vai gerando ali um cansaço, um mau humor. É difícil você, dentro dessas situações, ser uma boa pessoa. Mas é possível. É difícil, mas possível. Então, às vezes a pessoa empurra e faz barraco e tal. Tem gente que simplesmente nunca vai fazer isso. Então, quanto que essas artes públicas, esportes e artes públicas, são um reflexo de quem nós somos e às vezes não temos coragem ou espaço de colocar pra fora. Às vezes a gente aqui não tem como pôr pra fora uma briga ou uma coisa dessas, e a gente assiste essas coisas onde as pessoas põem pra gente. Eu acho que isso deve dar algum alívio também. Então, por isso que eu acho que o futebol também une as pessoas, porque são sentimentos todos unidos
e com representantes públicos. Aquele representante tá ali para todos nós. Gostando ou não da nossa seleção, eles estão representando o nosso país inteiro. Então isso de alguma forma nos une em amor e ódio. Então tem muitas coisas a serem observadas. Acho que se a gente tiver um olhar um pouco mais atento, tem várias coisas que a gente pode observar e pensar e refletir. E eu acho que a vida, a gente tem que abrir espaço para isso sim. Para reflexão. Eu sei que tem que trabalhar, tem várias coisas. O tempo é curto e o tempo urge, mas a gente não pode se negar abrir os olhos, olhar para os lados e ver o que tá acontecendo. Ver o que tá acontecendo na vida, ver o que tá acontecendo na nossa vida, na vida do outro, e não ser 100% vítima das ocasionalidades. Então, porque uma coisa não saiu tão boa, você é a pessoa que empurra os outros no metrô, você é a pessoa que toma o último gole do não sei o que lá e não avisa, você é a pessoa que rouba a coisa dos outros. Não é porque tá dando tudo errado que você precisa fazer, dar mais errado ainda. Então, acho que todas essas reflexões, porque eu assisti meia dúzia de jogos da Copa, acho que a gente tem que abrir esse espaço de reflexão na nossa vida, assim. Certo, turma? É isso. Se você gostou, se você achou que não tem nada a ver, ou se eu não entendi alguma coisa, se você quiser me explicar o que faz o zagueiro, deixa aqui nos comentários alguma coisa que você quiser, tema para os próximos dias. Envia esse vídeo pro seu amigo reflexivo ou pro seu amigo fã de futebol, tá bom? Beijos!